Um clique, 4 aplicativos. Foco, que ativa sozinho às 9 da manhã. Apple Intelligence em português. Tudo isso é nativo, 0 aplicativos instalados. Tem 6 configurações do macOS que fazem ele trabalhar por você. E no final, eu trago um bônus para encerrar o meu dia. Semana passada, eu trouxe aqui no canal 11 aplicativos que estão mudando a maneira como eu uso o meu Mac. Foi bem legal, vocês fizeram bastante comentários, curtiram bastante. E esse vídeo aqui é o inverso. Antes de sair instalando vários aplicativos no Mac, presta atenção no que ele já traz para você. Porque ele tem recursos que 3, 4 aplicativos pagos fazem, mas o macOS já faz isso para você. E muita gente não explora esses recursos do macOS. E no final desse vídeo, eu trago um atalho bônus que eu uso todos os dias para encerrar o meu expediente. E ó, não pula lá pro final para ver esse bônus. Faz sentido você ver todos esses 6 recursos antes, beleza? Eu sou Alex e você está no Vlog Tech. Bora lá? O primeiro deles, que eu chego no meu escritório, clico, é um atalho que abre para mim 4 aplicativos essenciais que eu já saio usando logo cedo. Então eu venho aqui, ó, eu tenho aqui um widget na minha mesa que é dos atalhos. É muito simples, você vem aqui em editar atalhos, editar widgets, desculpa, aí você busca aqui por atalhos e aqui você coloca ele na sua mesa, ok? E aí você, claro, organiza lá no aplicativo atalhos para aparecer os atalhos que você quer aqui. E o primeiro deles é esse aqui, ó, dia começando. Eu clico nele e olha só que maravilha. Ele abriu o meu calendário em tela cheia. Aí aqui, deixa eu voltar, ele abriu o Notion para mim, abriu também o Arc, que é o meu navegador padrão, e abriu também os meus e-mails. Estão aqui. O trabalho que eu tenho agora é só distribuir em espaços diferentes o que eu quero. Então eu venho aqui, ó, arrasto para cá o Notion, mantenho aqui o Arc e arrasto o e-mail para o próximo. Volto aqui, eu estou aqui no Arc para poder começar a navegar, a trabalhar. Eu arrasto para o lado, tenho aqui o Notion e arrasto para o outro lado, tenho o e-mail. Então, veja que rapidamente com um atalho eu abri os aplicativos essenciais para mim e já organizei os espaços aqui para começar a trabalhar. Lembrando que o calendário, né, o Notion Calendar que eu uso, ele já ficou em full screen. Deixa eu mostrar para vocês como eu fiz isso. Eu vou aqui em atalhos e aqui, ó, widgets. Eu tenho aqui os 3 atalhos, que é essa pastinha que eu organizei para poder ter na minha mesa aqui nos widgets, tá? O acesso rápido ali na mesa, beleza? Eu clico 2 vezes aqui no dia começando. Então é bem simples, ó. Eu pedi para ele abrir 4 aplicativos e aí eu coloquei um script aqui para o último, que é o Notion Calendar, ele jogar para a tela cheia, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse código para você poder escolher o aplicativo que você quer como tela cheia e colocar esse código, beleza? Então é simples, ó. Eu venho aqui em buscar ações, abrir app, eu só arrastar para cá, clico aqui e ponho o aplicativo que eu quero. Vamos supor que eu quero abrir o Affinity. Vamos pegar o primeiro aqui. Esse seria o 5º aplicativo a abrir dentro desse atalho dia começando. E se eu quero colocar esse script nele também para abrir em tela cheia, é só eu vir aqui agora, escrever script, e aí eu venho aqui, ó, executar Apple Script e coloco ele aqui embaixo do Affinity. Veja que ele mostrou um tracinho já linkado. E aí é só eu pegar, copiar esse script aqui, apagar todo esse aqui e colar em cima. Pronto, feito isso, eu tenho um novo aplicativo rodando que vai, eu clicando no meu atalho, vai abrir o Affinity também em tela cheia. Eu não vou querer o Affinity agora, tá? Então eu dou um X aqui e dou um X nesse outro script aqui que eu criei e volta para o meu padrão. E aí, curtiu esse atalho? Esse atalho é bem bacana porque ele já faz uma coisa essencial para você. Abrir os 4, 5, 6 ou 2 aplicativos apenas que você usa para começar o seu dia de trabalho. O segundo recurso é dentro do modo foco. Eu vou aqui, ó, no ajuste do sistema. Aí aqui eu vou abrir o modo, o foco, né? Os focos aqui, ó. Eu tenho alguns focos, inclusive está habilitado aqui o gravando agora, porque eu estou gravando esse vídeo. É o modo foco que ele trava todas as notificações, tudo, para eu poder gravar concentrado. Mas eu vou criar um foco aqui agora com você, que eu uso todos os dias, 9 horas da manhã. Então, das 9 ao meio-dia, eu uso esse foco, vamos chamar de foco trabalho da manhã, que é para eu ficar focado no que eu preciso fazer realmente aqui no computador. Então vamos lá, eu venho aqui, ó, adicionar foco. Você tem alguns já pré-prontos, trabalho, reduzir, leitura e tal, mas eu vou usar um personalizado aqui agora. E aqui eu vou botar trabalho da manhã. Legal, vou dar uma cor para ele aqui, um verdinho.
Você pode colocar um ícone nele de trabalho, enfim, para você deixar mais ilustrativo. Vou pegar aqui esse aqui, ó, tipo um checklist, vou dar um OK. Criei o atalho. Aqui dentro que agora é onde a gente vai mexer nele para deixar ele ajustado para o foco de trabalho mesmo. Um parênteses aqui para você. Eu poderia vir aqui com a tecla Option e clicar aqui no reloginho, atalho, e veja, o gravando foi desativado. Se eu clicar de novo, ele entra no não perturbe automaticamente. De novo, pressionando o Option e clicando na hora. Você já entra no não perturbe na hora. E você pode, claro, fazendo novamente a mesma ação, você desativar ele. Se eu clicar aqui e entrar no não perturbe, por que eu não uso isso e eu uso um foco definido para mim do horário das 9 ao meio-dia? Primeiro, porque eu defino um horário. E segundo, porque o não perturbe não é legal porque ele trava tudo mesmo. E eu não quero travar tudo. Eu vou te mostrar aqui como que eu deixo ele para poder, pessoas específicas, se quiserem falar comigo e tal, eu receber as notificações, enfim. Eu venho aqui, a primeira coisa, pessoas permitidas. Então eu venho aqui e coloco duas pessoas. Uma é minha esposa, então Andréa, Leonardo, eu coloco ela. E o segundo é meu filho. Ele está na escola, se ele precisa falar alguma coisa comigo, né? Felipe Leonardo. Coloco esses dois. Permitir ligações dos favoritos. Todos aqueles favoritos que tem no seu iPhone também podem fazer ligações para você e você vai tocar, né, aqui no seu Mac ou no seu iPhone e você vai poder atender, ok? E permitir ligações repetidas significa se uma pessoa ligar mais de 3 vezes seguida, mesmo que ela não esteja nos seus favoritos, vai aparecer para você essa notificação depois da terceira vez. Isso é importante, que se uma tia, tua mãe te liga 3 vezes, é alguma coisa muito importante, vai tocar para você. Então eu deixo isso habilitado. Aqui que vem o mais importante. Definir um horário para esse foco, ele vai entrar automaticamente. Adicionar horários. Você pode aqui habilitar horário, habilitar por localização. Então, por exemplo, você chegou no escritório, ele já habilitou esse foco. E o último é por aplicativo. Como eu abri agora por aquele atalho 4 aplicativos, eu poderia definir, por exemplo, o Arc, que é meu navegador padrão, para ele habilitar esse foco também. Eu não gosto disso, tá? Eu deixo aqui por horário. Então eu deixo das 9 ao meio-dia. Tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo eu não habilito esse foco e dou um OK. Pronto, esse foco vai entrar automaticamente para você 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, puf, ele apareceu, você não precisa se preocupar com nada. A partir daquela hora, o foco está ligado, o foco trabalho da manhã, para você poder começar a trabalhar muito mais focado. E tem um último recurso aqui que eu acho bem bacana, que é o adicionar filtro. Por exemplo, eu posso vir no meu e-mail e falar aqui nele, eu tenho vários e-mails configurados dentro do e-mail. E eu posso falar que eu quero só o do VlogTech, só o meu Gmail do Alex e só o da Trust Films, que é a minha produtora. E dá um OK. O que significa isso? Que a hora que abrir todos os aplicativos e a hora, 9 horas da manhã, que entrar esse foco, ele vai filtrar para trazer dentro do e-mail, né, do mail, só essas 3 contas que eu habilitei. As outras contas eu não vou ver enquanto tiver esse foco habilitado. Ele vai trazer os e-mails só dessas 3 contas. Isso é bem bacana, fala a verdade. Porque você vai ver os e-mails que te importam naquele momento. Uma outra coisa que eu faço aqui é nos aplicativos permitidos. Eu venho aqui e habilito o calendário. Então aqui, na verdade, eu uso o Notion Calendar, né? Eu habilito ele aqui. Por quê? Ele é o aplicativo que me dá notificações de reuniões, de meetings que eu tenho que entrar em determinados momentos do dia. Então, se eu tenho uma reunião nesse intervalo das 9 ao meio-dia, esse aplicativo é permitido me trazer uma notificação. Bacana, né? Porque assim eu não perco nenhuma reunião e nenhuma meeting, nenhuma live que eu precise. Feito isso, a gente volta aqui e tá aqui, ó, trabalho da manhã. Eu criei esse foco. Então tá aqui, ó, das 9 ao meio-dia ele vai entrar para mim e começar a funcionar. Esses 2 recursos que eu falei que são rápidos já mudam o jeito de a gente trabalhar com o Mac, não é verdade? Mas agora eu vou te mostrar alguns recursos que tornam o Mac um assistente de verdade. Os próximos 4 é onde você vai ver um verdadeiro ganho aqui no macOS. Os 2 agora eu vou habilitar algo para a gente escrever e falar de maneira muito mais rápida no Mac. E os outros 2 trabalham no meio. Um a gente define e o outro é o App Intelligence nos ajudando dentro do e-mail. E o 6º vai dar voz para os comandos que a gente der no Mac. E se você está curtindo esse vídeo e chegou até aqui, já deixa um like nele. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas também. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos para o próximo recurso. Esse recurso traz pra gente dentro do Mac, e detalhe, ele se sincroniza via iCloud com o iPhone, ou seja, você pode poder usar no iPhone também, que são
as substituições de palavras. Eu vou aqui no ajuste do sistema, aqui embaixo a gente vai em teclado, e aqui eu tenho, ó, substituições de texto. Clicando nele, eu já tenho alguns aqui feitos. E o que acontece? A gente define atalhos curtos, e claro, detalhe, é legal você colocar esses atalhos, letras, palavras ou códigos que realmente você não usa no dia a dia, porque aí se torna muito mais poderoso a coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu quero fazer a maçã da Apple, em vez de eu dar o atalho, que eu não vou lembrar de cabeça, eu dou parênteses A, ele faz o atalho. Arroba, eu tenho aqui o e-mail do VlogTech, contato@vlogtech. /web, eu tenho o site do VlogTech. Eu vou criar uma substituição de texto adicional aqui, que é uma assinatura de e-mail, tá? Então eu vou botar ASS1. Vou botar aqui, Alex Leonardo, essa aqui, VlogTech. Olha só que legal. Ok, criei a assinatura. Se eu for aqui no TextEdit agora, no editor de texto, eu vou criar um novo texto para demonstrar para vocês. Então, se eu vier aqui, como eu falei, estou escrevendo alguma coisa aqui. Bom dia. Deixa eu crescer aqui para vocês verem melhor. Aí eu venho aqui e coloco assim, @. Eu dou um espaço. Veja, já preencheu com o meu e-mail. A assinatura, mesma coisa. S1, dou espaço. Olha lá, fez minha assinatura. Então você pode criar várias coisas. E-mail agradecimento. Tá vendo ali, ó? E-mail agradecimento. Ele cria um bloco de texto. Dou um enter aqui, ó. Que bom ler seu comentário no VlogTech. Olá, usuário, tal. Isso aqui é um bloco de texto que eu respondo o e-mail, mas veja que com esse código eu já soltei aqui esse texto todo, eu não preciso digitar toda vez a mesma coisa. É bem bacana a substituição de textos. E o quarto recurso é um recurso que eu estou voltando ele aqui, porque vocês devem ter visto num vídeo aqui do canal de algumas semanas atrás, 10 recursos escondidos do macOS que eu fiz, que é o ditado. Mas por que eu estou trazendo ele de volta? Porque ele, em conjunto com a substituição de texto que eu acabei de mostrar, se torna uma coisa muito poderosa. Vamos lá, eu vou fechar aqui a substituição de textos, e aqui eu tenho o ditado. Eu deixei ele desabilitado de propósito, eu vou habilitá-lo novamente, ativar ele. Lembra que eu mostrei para você que aqui no atalho, em vez de deixar pressione, eu coloco aqui, ó, tecla Ctrl 2 vezes, entra o modo ditado. E agora eu vou mostrar para vocês a junção dos dois, tanto de substituição de texto que eu acabei de mostrar para vocês, como o modo ditado, como se torna muito poderoso. Eu vou aqui em um e-mail e eu vou escrever esse e-mail agora falando. Então eu vou clicar aqui 2 vezes no Ctrl. Bom dia, João, vírgula. Muito obrigado pelo seu e-mail. Ponto. Vou responder esse e-mail assim que possível! Exclamação. Desabilitei o ditado, dou 2 Enter e entro aqui com assinatura 1. Olha só que poderoso. Eu fiz um texto falado, ditei um conteúdo para esse e-mail e no final dele coloquei a assinatura via substituição de texto. Você pode traçar estratégias, você pode criar substituições de texto e usar em conjunto com o ditado, seja no e-mail, seja num texto que você precisa criar. Muito legal a junção e torna-se muito poderoso dentro do seu Mac, não é verdade? O recurso 5 é um conjunto de recursos dentro do Apple Mail que vai fazer o e-mail trabalhar para você. Olha só, o primeiro são as regras. Então, veja aqui meu e-mail, eu tenho aqui as caixas postais, né? E eu tenho vários e-mails aqui, por exemplo, da MLabs, esse Film Commission, que eu não quero que ele venha direto para minha caixa de entrada. Isso aqui é uma coisa que eu posso ler depois ou botar em outra pasta para ler quando eu acessar essa pasta. Então a gente pode criar regras. Então eu vou clicar aqui no Film Commission, por exemplo, vou no maçã, vírgula, ou eu posso vir aqui no e-mail e nos ajustes, ok? Lembre-se que o maçã, vírgula é um atalho geral. Todo aplicativo que você dá maçã, vírgula, você entra nos recursos, né, nas configurações dele. Vamos lá em regras. Você veja que eu já tenho 3 regras. O que significa isso? Eu coloco cor nos tipos de e-mail. O que é e-mail da Trust, eu coloco a cor azul. O que é do Gmail, eu coloco esse rosa, né, esse roxo. E o que é do VlogTech, o laranja. Eu posso vir aqui adicionar uma nova regra. Tá? Como eu estou com esse e-mail selecionado, isso aqui é um hackzinho. Tá? Você está com o e-mail selecionado que você quer colocar na regra, seleciona ele, porque aqui já vem, ó, desse e-mail que contém o link, né, o e-mail, eu já posso criar alguma regra aqui embaixo. Ó. Eu quero mover essa mensagem para a área aqui, ó, em promoções. Então, toda vez que chegar um e-mail da Filme São Paulo,
vai ser movido para essa pasta promoções. Eu poderia fazer uma outra pasta mais específica, na verdade. Posso vir aqui depois e criar uma pasta Film Commission, enfim, você pode trabalhar da maneira que você quiser. Eu posso criar aqui uma regra extra, que é o seguinte, eu vou vir aqui no mais. Então, qualquer uma dessas regras que for válida, ele move o e-mail para dentro dessa pasta promoções. Então, ó, não é o D mais, eu vou vir aqui no assunto. E no assunto eu vou botar aqui, por exemplo, promoção, eu boto entre aspas, promoção, entre aspas. Se eu quiser outra palavra, por exemplo, compra, desconto. Todas essas palavras que vierem no assunto do e-mail, eles vão ser movidas para dentro dessa pasta promoções. E aqui em cima, claro, eu vou dar uma regra, né? Vou dar um nome para essa regra, para saber. Então, promoções. Tá? Dei um nome para ela e dou um OK. Feito isso, ó, deseja aplicar as regras agora? Sim, desejo aplicar agora. Tá aqui a regra. E aqui na pasta promoções, olha só, eu vou vir aqui, ele tá movendo, olha lá, Film Commission já moveu para cá. E todo o e-mail que chegar agora com aquelas palavras-chave, né, no título, vão vir para cá. Isso aqui é bem legal, você consegue enxergar que o e-mail começa a trabalhar sozinho para você, ou seja, filtrar. Você pode criar dezenas de pastas com assuntos de acordo com o que você precisa e ele já vai movimentar, né, mover essas mensagens direto para as pastas que você quer. Bem legal. E o segundo recurso dentro do Apple Mail é a gente trabalhar com o Apple Intelligence. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, você veja que eu tenho aqui um e-mail com vários e-mails. Eu posso vir aqui em cima e resumi-lo. Clicar aqui, ó, em resumir. Ele vai ler todos esses e-mails que estão nesse encadeamento de e-mails, né, ou seja, as conversas, e pedir aqui, ó, Walter solicitou um ajuste no contrato da proposta, remover o prazo de vencimento e incluir a relação de profissionais da equipe, incluindo o locutor. Olha que bacana, ele resumiu todos esses e-mails para mim de uma vez só. E uma outra coisa que eu tenho bem legal, que eu uso bastante no Apple Intelligence, é o seguinte, eu recebi esse e-mail aqui pedindo para a gente fazer uma reunião amanhã às 10 horas. Eu posso dar um reply nele aqui. E eu posso vir aqui e pedir, clicar aqui, ó, pode ser, tá vendo aqui que o Apple Email já criou duas sugestões para mim. O Apple Intelligence está criando para mim essa resposta inteligente. Pode ser sim, Alex, obrigado, você, amanhã, aguardo você amanhã às 10 horas. Ok, ele criou isso aqui para mim. Mas eu posso dar um OK aqui, selecionar essa frase, clicar com o botão direito aqui, ir no Apple Intelligence, aqui ó, mostrar ferramentas de escrita, ele vai abrir aqui do lado, e eu posso mudar essa frase simples para uma coisa mais profissional. Ele vai pedir aqui, ó, certamente, Alex, aguardo sua presença amanhã às 10 da manhã. Olha só que poderoso usar o Apple Intelligence para isso. Ele criou uma frase inicial para mim, mas eu queria uma coisa um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais polida, e ele gerou para mim. Eu dou OK aqui, e agora é só eu responder esse e-mail e enviar esse e-mail para a pessoa. Veja como esses dois recursos do e-mail trabalham para a gente. O primeiro, você cria regras para movimentar, né, os e-mails que chegam para você para pastas específicas e você ficar com a sua caixa de entrada limpa, só com o que realmente importa. E o segundo, o Apple Intelligence trabalha para a gente, resume e-mails e me ajuda a criar respostas rápidas, profissionais. Eu posso criar uma coisa um pouquinho mais solta, não tão profissional. Ele dá essas opções pra gente. Bem legal, né? O sexto recurso, a gente vai dar voz para o nosso Mac. Que, claro, usando a Siri. A gente sabe que a Siri tem algumas limitações, mas em conjunto com o Apple Intelligence, ela ficou bem melhor. Olha só, a gente vai aqui nos ajustes do sistema, Apple Intelligence e Siri. E aqui a gente habilita ela. Se não tiver habilitado aqui para você no Apple Intelligence, habilita ela e também habilita o ouvir. E aí caranguejo, eu não vou falar a palavra para não habilitar aí no seu Mac. Se você já tiver com isso habilitado, ele vai habilitar no seu Mac, no seu iPhone. Então, e aí caranguejo. E eu vou usar a tecla Command direita duas vezes para habilitar para mim a Siri. Vou fechar aqui. Eu clico aqui duas vezes no Command. Clico na voz aqui, ó. Criar um lembrete para hoje, às 15 horas, ligar para João. Pronto, ele criou um lembrete para mim. 15 horas ele vai me avisar para ligar para o João. Olha só que bacana. Outra coisa, Command 2, abrir o aplicativo Affinity. Ele está abrindo para mim o Affinity, olha só que bacana. Lembrando que você pode usar a voz direta. Eu estou fazendo dessa maneira, é um pouquinho mais devagar, né? Tem que habilitar duas vezes o Command, depois a voz na Siri, para não dar problema para você aí do outro lado do vídeo, ok? Mas você fala a palavra, e aí caranguejo,
E ele vai já habilitar para você e você vai poder falar direto, ok? Abriu aqui para mim o Affinity. E mais um recurso da Siri que a gente pode fazer aqui. Qual o meu próximo evento no calendário? Ligar para o João, segunda-feira. Então, quer dizer, ele criou essa tarefa na minha agenda para eu ligar para o João, porque a agenda e o lembrete estão totalmente interligados. Então eu não tenho reunião nenhuma hoje, não tenho nenhum evento no meu calendário, mas o meu evento é ligar para o João às 15 horas. Se você tem eventos no calendário, reuniões e tal, ele vai mostrar para você a próxima reunião que você tem. Muito legal isso, né? Lembra que eu falei para você lá no começo do vídeo do bônus, que é um atalho que eu criei para encerrar o expediente? É esse que eu vou te mostrar agora. Todo dia, chega no final do dia, em vez de eu só fechar o meu Mac, eu uso esse atalho. O que ele faz? Ele encerra todos os aplicativos do meu Mac. Para amanhã eu vir, clicar ali no dia começando e abrir os aplicativos que eu preciso. Porque no decorrer do dia a gente vai abrindo vários aplicativos, várias coisas. E o Mac no final do dia não tá só com os 4 aplicativos que eu abri no começo do dia, que são os meus mais importantes. Tá com um monte. Então eu clico e encerro todos eles. Esse aqui é o atalho, encerrar todos os aplicativos. Antes de eu clicar nele, eu vou entrar aqui em atalhos. Para ver como ele é muito simples. Encerrar todos os aplicativos. Clico 2 vezes nele. O que ele faz? Encerrar todos os aplicativos, exceto o atalhos. Por quê? Porque o atalhos eu deixei ele como o aplicativo que eu não quero que seja encerrado se eu estiver mexendo nele, criando novos atalhos. Você pode fazer isso com qual você quiser. É até o exemplo que eu deixo aqui para você poder entender. Para criar esse atalho é muito simples. A gente vai aqui na busca, bota encerrar, ó, começa a digitar e já aparece aqui, ó, encerrar app. Aí você clica aqui em app. Primeiro, não é um aplicativo específico, eu quero todos os aplicativos. E aí aparece o exceto. Exceto, por exemplo, você não quer apagar, né, fechar o meio. Eu seleciono o meio e pronto. Você pode fazer isso da maneira que você quiser, ok? Eu vou fechar esse aqui porque eu não uso, eu uso esse de cima. E pronto. Eu venho aqui, encerrar todos os aplicativos, clico nele, não vou poder fazer isso agora, senão ele fecha tudo, inclusive o aplicativo que está gravando a tela, mas eu chego no final do dia, clico nele e encerro todos os meus aplicativos. Faço isso porque agora, como você percebeu, o Mac virou um sistema. De manhã eu abro os aplicativos que eu mais uso e chega no final do dia, eu acesso esse atalho e fecho todos os aplicativos do meu Mac. Então, já deixa seu comentário aqui embaixo. Qual desses 6 recursos você já usa e qual desses 6 recursos você nunca tinha ouvido falar? Garanto que pelo menos 3 desses você nunca tinha ouvido falar. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu leio todos. Viu? Vários recursos que fazem o seu Mac trabalhar para você. Comece a configurar eles a partir de agora e, a partir deles, crie novos recursos que otimizam o seu dia no Mac. E se você chegou até aqui, já deixa seu like nesse vídeo. Assim, o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E claro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora e também clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo!